Iniciamos observando o coronel Sanin, que se encontra no Instituto Federal de Ciência, contemplando a fotografia de seu barco, quando um colega o informa que os convidados chegaram. Ele toma alguns goles de bebida para enfrentar sua obrigação e, em seguida, se dirige ao saguão sem entusiasmo. Ali estão a doutora Karen, um assistente chamado Josh, e o senador Jackson, que faz comentários desagradáveis e se refere a S como um desgosto para o país. Nesse momento, Essie interrompe a conversa, avisando que ele está no local incorreto e que o prédio da Receita Federal fica ao lado deste. No laboratório, a doutora Diane está impaciente com o nervosismo de seu assistente, Brian, enquanto os dois se preparam para a apresentação. Não é segredo que o senador planeja cortar o financiamento do projeto, e essa visita é crucial para evitar um desastre. O tenente Rivers vem verificar se está tudo em ordem e aproveita para comentar com Diane sobre a diversão da noite anterior, mas a doutora responde de forma ríspida. Ela inicia a apresentação de maneira grandiosa, alegando que sua pesquisa é responsável pela maior descoberta científica da história. Diane afirma que provou a existência de universos paralelos e construiu uma máquina capaz de mostrar o que está acontecendo neles. A reação dos ouvintes é um burburinho tão intenso que quase abafa sua voz, mas quando Brian liga a máquina, todos prestam atenção. A projeção exibe imagens que parecem um outro planeta, mas a cientista assegura que não é o caso. Aquilo é o que está ocorrendo neste mesmo local, neste exato momento, só que em outra dimensão. Jackson acha absurdo que ela deseje 250 milhões de dólares para financiar esse tipo de piada, e a única que parece acreditar em Diane é a outra cientista, Karen. Respondendo às perguntas dela, Diane diz que não foi registrado nenhum tipo de vida inteligente até o momento, mas a probabilidade disso acontecer é grande, uma vez que muitas dessas realidades alternativas têm condições favoráveis. Brian sintoniza a máquina na dimensão mais similar à Terra, onde existem até plantas e animais. Na imagem, algo passa correndo e escurece a projeção por um instante, assustando a plateia. Brian também está nervoso, mas não pela aparição. Os aparelhos de medição indicam uma anomalia perigosa e a máquina parece estar fora de controle. Quando ele mostra os números a Diane, ela diz que o prédio precisa ser evacuado imediatamente. Mal termina a frase quando a sala começa a tremer e a máquina irradia uma luz intensa, atordoando a todos. Muitos não sobrevivem ao incidente e os outros permanecem desacordados por vários minutos. Cé é o primeiro a se recuperar e logo se depara com uma surpresa horripilante. Um som aterrorizante vem de um canto da sala, como se fosse um animal mastigando partes de sua presa. Ele tenta acordar o soldado Jordan, caído ao seu lado, mas sem sucesso. Ao olhar para a origem do som estranho, ele vê um corpo balançando, puxando um braço e separando-o do todo. Atrás da vítima, os flashes da luz revelam uma cabeça bizarra. Por um breve momento, a criatura nota a presença de Sam e passa por ele como um raio, fugindo pelo corredor. Ele persegue o ser e começa a disparar, despertando o tenente Rivers. Os dois se comunicam pelo rádio, planejando o cerco ao invasor. O laboratório está quase às escuras, pois as luzes de emergência falham e piscam incessantemente. Para piorar, a criatura é extremamente rápida e se esconde com facilidade, além de ter uma aparência horrenda. Na sala de projeção, as pessoas começam a se recuperar lentamente. Um cientista chamado Lex está desolado com as perdas, enquanto o senador Jackson está enfurecido. Quando Sun e Rivers chegam, ele inicia mais um ataque verbal ao coronel, alegando que ele desapareceu quando os civis mais precisavam dele. S traz um grande saco preto e não responde às acusações. Ele simplesmente despeja o conteúdo em cima da mesa, mostrando que conseguiu abater o predador. Os sobreviventes cercam a mesa com curiosidade e um certo nojo. O animal não se assemelha a nenhuma espécie conhecida e exala um odor de amônia. Karen acredita que ele veio de outra dimensão, mas Diane afirma que a travessia é impossível. Jackson convoca seus acompanhantes para sair dali, mas Sam tem a satisfação de impedi-lo. De acordo com o protocolo, os ocupantes do recinto estão em quarentena e somente o coronel pode suspendê-la. Antes que Jackson possa protestar, um tremor sacode tudo por vários segundos enquanto Brian e Diane tentam proteger a máquina. O senador se esconde sob a mesa e chama Josh para servir de escudo. A mobília começa a deslizar pelo chão e, quando o tremor cessa, Karen declara que aquilo não foi um terremoto. Então Diane escuta os gemidos de Lex e percebe que ele está tendo um infarto. Enquanto os doutores tentam socorrê-lo, Sam ordena a Jordan que vigie as portas. Apesar dos esforços da equipe, Lex não resiste. Ao ver isso como seu limite, Jackson ignora as ordens militares e se dirige à saída.
Quando Sam tenta impedi-lo, ele desafia o coronel a usar força bruta, sabendo que ele não agredirá um senador, cuja carreira já está quase em declínio. Ele se encontra no meio da floresta, tão atordoado que olha de volta para Sam como se fosse culpa dele. Então algo o ataca com incrível rapidez, e os militares avançam pelo corredor em estado de alerta. Ao saírem, avistam o que restou do senador e descobrem que o céu é lilás. O espanto é interrompido pelo rugido feroz de uma criatura que se assemelha a um dinossauro mutante. Os civis já estão se aglomerando no corredor quando o confronto começa, mas os disparos não parecem afetar muito o alvo. Sam fecha a porta, ciente de que não conseguirá segurá-la, e começa a se preparar para o pior. Então o silêncio retorna e o animal parece ter desistido. De volta ao laboratório, Sam improvisa um posto de observação para as duas cientistas, que verificam que o restante do prédio simplesmente desapareceu, assim como a cidade de Washington. Karen conclui que a máquina os transportou para uma dimensão paralela. Josh pergunta se é possível inverter a direção, e Diane explica que a máquina foi danificada durante o tremor, mas Brian afirma que o conserto é viável. Assim, Sun inicia a divisão do trabalho entre os sobreviventes. Jordan e Rivers irão acompanhá-lo em uma expedição para avaliar o perigo lá fora, enquanto Gillian e Brian consertarão a máquina com a ajuda de Josh e um funcionário do instituto chamado Albert. Karen não quer desperdiçar a oportunidade de explorar uma nova dimensão e pede para acompanhar os soldados. Ela confirma que realmente não houve um terremoto e que o que sentiram foi o laboratório escorregando morro abaixo. Os quatro começam a caminhar pela mata, e Sam precisa disciplinar a doutora firmemente quando ela pensa em tocar na vegetação. Jordan encontra um parquímetro cravado em uma árvore, e Karen diz que deve ter ido parar lá devido ao impacto. Enquanto isso, Diane e Brian estão recalculando e ela parece preocupada com um detalhe específico que ainda não mencionou aos leigos próximos a eles. Josh e Albert estão cochichando sobre a aventura e sonhando com a fama que terão quando voltarem para casa. Josh comenta que podem ganhar muito dinheiro dando entrevistas, mas Albert diz que isso será apenas para quem tiver provas. Os dois começam a planejar o roubo de alguns troféus, como aquela carcaça que ainda está na mesa. Josh se empolga demais com a ideia e cutuca o animal com uma caneta, perfurando a pele. Uma substância corrosiva jorra certeiramente na testa de Albert, que começa a gritar e se debater no chão. Quando Diane e Brian se aproximam, Albert já está morto na floresta. Karen começa a conversar com Sun, que lhe mostra a foto do seu barco, para onde não vê a hora de retornar e encontrar paz. Alguns passos atrás deles, Jordan começa a sondar Rivers sobre sua relação com Gillian, mas o tenente desconversa ao ouvir um movimento. Sun alerta os outros e todos ficam em posição de defesa. Uma criatura igual à que os atacou na porta do laboratório galopa a toda na direção de Jordan, e o rapaz só percebe quando é tarde demais. Horrorizados com o ataque, os outros começam a correr e Rivers cai em um buraco. Sam manda o amigo aguentar firme e promete voltar para resgatá-lo. Ele e Karen chegam ao laboratório com a criatura em seus calcanhares. Sam afugenta o monstro com uma bomba de fumaça e chama Rivers pelo rádio. O tenente informa que está afundando na areia movediça. Então Sam se prepara para salvá-lo. Karen acha que é loucura sair dali agora, mas o coronel revela que o amigo fez o mesmo por ele. A fumaça confunde o predador, mas também impede Sun de ver o caminho e ele acaba se enfiando na areia movediça junto com Rivers. Os dois escorregam na lama até Karen venha salvá-los. Sun teme que ela não aguente seu peso, mas ela explica que faz muito pilates. Assim que ela tira os dois do buraco, a criatura aparece bem ao lado deles, mais feroz do que nunca. Eles correm para dentro e fecham a porta. Karen começa a falar sobre Tyran, dizendo que sabe o que realmente aconteceu lá e que a fama de Sun é injusta. Ele apenas responde que o enorme alienígena tentando entrar ali é um assunto mais urgente. Os três voltam ao laboratório e ficam sabendo do incidente com o ácido. Então, Sun tem a ideia de usá-lo como defesa e pede a Rivers que colete o máximo que puder. Gillian e Brian já consertaram a máquina, mas o sistema levará mais 15 minutos para reiniciar. Além disso, o gerador funciona à base de água e eles precisarão de 50 galões. Sun afirma que não é tão complicado encontrar água na floresta, mas Josh lembra que estão em uma realidade diferente e que nem se sabe se existe água aqui. Novamente, apenas Karen vê o lado positivo da nova expedição, animada com mais uma oportunidade de registrar tudo. Temendo que a moça atrase os demais, Dylan decide compartilhar uma informação que guardou. A dimensão de onde vieram permanecerá alinhada com esta apenas pelas próximas 6 horas. Depois disso, não haverá outra chance,
e todos ficarão presos, quase como um lembrete da urgência. O monstro começa a perfurar o teto, e mirando na enorme boca aberta, Sam arremessa um extintor por uma das frestas e então atira, fazendo a criatura explodir. Agora o teto está todo esburacado e o laboratório inteiro desaba antes que tenham tempo de escapar. Emergindo dos destroços, Sun e Rivers começam a ajudar os outros. Gillian é a última a ser encontrada, protegendo a máquina e abraçando-a, enquanto ouve o rugido. Sun declara que não é seguro permanecer ali e dá apenas alguns minutos para que todos se recuperem antes de partirem em busca de um abrigo mais estável, de preferência perto de uma fonte de água. Ao passar pelo parquímetro, Josh encontra também parte da placa do instituto, lembrando que isso fica bem longe do laboratório. Dylan estranha que também tenha sido sugado para dentro do vórtice. Quilômetros depois, Dylan aponta para um vão entre o topo das árvores e diz que ali deve haver um riacho. Os outros ficam admirados com as 3 luas no céu, antes de notarem algo ainda mais inesperado. Karen percebe uma espécie de antena, evidenciando a presença de vida inteligente. Diane diz que não há tempo a perder com isso, pois precisam chegar ao rio o quanto antes. No entanto, Karen insiste que seria um desperdício não investigar algo tão extraordinário. O único que concorda com Karen é Josh, animado com a chance de ser o primeiro a fazer contato com essa civilização. Dylan não se conforma com a irresponsabilidade dos dois e lembra que nada nessa dimensão se mostrou amigável até agora. Mesmo que aquela área tenha habitantes mais evoluídos, não há motivo para acreditar que serão mais receptivos. Os outros começam a ficar indecisos quando Karen menciona que pode não haver rio algum do outro lado e que é mais provável encontrar água em uma área potencialmente urbanizada. Então Sun divide o grupo em 2 equipes para otimizar o pouco tempo disponível e pede que avisem pelo rádio assim que encontrarem água. Rivers segue com Gillian e Brian, enquanto Sun acompanha os outros 2 rumo à antena. O coronel começa a se arrepender dessa decisão quando Gillian volta a falar sobre seu passado, revelando que realmente sabe o que aconteceu. Uma operação desastrosa destruiu um hospital cheio de civis, e Sun levou a culpa, embora não tenha sido ele quem deu a ordem. Ele não a corrige, mas continua evitando discutir o assunto. Enquanto isso, Brian percebe que está sobrando no trio, mas não nota que a máquina está vazando. A boa notícia é que ele encontra um riacho rapidamente. No entanto, uma daquelas enormes criaturas está se refrescando bem ali. A sorte do outro trio não é muito diferente, pois também há uma criatura adormecida no meio do caminho. Falando pelo rádio, Sun desiste de visitar a civilização e decide se juntar aos outros, que pelo menos já encontraram água. Karen começa a protestar quando a criatura acorda e se levanta, revelando um ninho cheio de ovos. Enquanto Sun e Karen discutem, Josh se aproxima das relíquias, tomado pela ganância. Os rugidos da mãe voltam a ecoar, cada vez mais próximos, e o chão treme com a velocidade dela. Os 3 começam a correr até que a criatura aparece bem na frente deles, bloqueando a passagem. Ela não faz nada por alguns instantes, e Sam desconfia que algo não está certo. Morando de medo, Josh confessa que roubou um dos ovos, tentando não perder a paciência. Sam ordena que o rapaz retire o ovo do bolso e coloque-o no chão com cuidado. Josh obedece, mas está tão nervoso que o ovo escorrega de suas mãos, cai no chão e se quebra. A mãe não perdoa o deslize e liquida o rapaz com um golpe, enquanto os outros 2 fogem. Mesmo após tudo isso, Karen repete que não irá com Sam até o riacho e prefere ser deixada para trás, se necessário. Sam se irrita, mas compreende a decisão e deixa o rádio com ela, avisando que ninguém vai esperar quando chegar a hora de partir. Como agradecimento, Karen informa que o presidente ainda tem a gravação da conversa em que ele mesmo deu aquela ordem infeliz. Isso significa que Sam ainda tem uma chance de limpar seu nome. Perto do riacho, Rivers está despejando o ácido dentro de um cano para montar uma espécie de bomba. Os outros ficam nervosos com a demora do coronel. Rivers garante que ele virá, mas concorda que precisam fazer algo. Ele prende a bomba em uma lança improvisada e se aproxima do riacho na ponta dos pés. Quando chega perto o suficiente, acende o pavio e arremessa a lança. Ela atinge a criatura, mas o pavio apaga antes de detonar e Rivers precisa fugir correndo. Dylan e Brian lamentam o péssimo plano enquanto começam a bombear água para o gerador. Rivers ainda está correndo quando esbarra em Sun e quase atira, pedindo desculpas. Ele admite que não tem mais balas no tambor e então relata o que acabou de acontecer no riacho. Começa a dizer que seu plano funcionou quando a criatura aparece bem atrás dele. Sun tenta avisá-lo, mas o bicho é mais rápido. Prendido contra uma árvore por um marfim, ele diz ao amigo que não escapará desta vez. Então aproveita a oportunidade para acender o pavio novamente e, com a explosão, a fera ferida se afasta. Enquanto isso,
Gillian e Brian entram em desespero com um pane na máquina. Depois que River se sacrificou, Sun recolhe sua plaqueta de identificação e vai até o riacho. Diane fica arrasada com a notícia sobre o tenente e ainda precisa contar que a máquina quebrou devido a um vazamento. Desta vez, eles precisam de gás Freon, o que, infelizmente, é muito mais difícil de encontrar por ali do que água. Brian explica que é possível substituir o Freon pela amônia das criaturas, mas resta como realizar a coleta. Sun então diz que deseja mostrar algo aos dois e pede que Brian traga a máquina até o ninho, contando sobre o incidente do ovo quebrado. Ele menciona que sentiu o mesmo cheiro forte que o primeiro animal exalava. Diane concorda que é mais fácil extrair a amônia dessa maneira e menciona que seriam necessários apenas alguns ovos. No entanto, a mãe está dormindo bem ao lado e restam apenas 2 horas até que a janela interdimensional se feche. Enquanto isso, Karen está subindo uma colina para chegar à antena, quando ocorre um deslizamento de pedras repentino. Ela consegue se segurar, mas acaba ficando com o pé preso sob uma rocha. Ainda no ninho, Brian começa a se desesperar com a demora e sugere uma alteração nos planos. Ele acredita que seria melhor seguir Karen e procurar seres que possam ajudá-los a consertar a máquina. Sun rejeita a ideia e ordena que os dois continuem em silêncio, aguardando que a mãe se afaste dos ovos. Ao dar a volta no ninho para avaliar o terreno, Diane o segue e quase cai em uma enorme cratera. Ao mesmo tempo, Brian tenta fugir em direção à antena, levando a máquina consigo. Os outros dois ficam indignados ao vê-lo correr, mas percebem que ele não irá muito longe, pois uma das criaturas já está em seu encalço. Apavorado, Brian tropeça e se torna mais uma vítima, sendo arrastado pelo monstro junto com a máquina. Enquanto isso, Sun elabora um plano para recuperá-la. Karen já conseguiu se soltar e, pelo rádio, avisa Sun que está prestes a viver um momento histórico, despedindo-se ao perceber que não haverá tempo para se juntar aos outros. Então, Sun inicia uma operação arriscada e começa a provocar a mãe monstro, enquanto Gillian se aproxima do ninho. A entrada não é nada animadora, especialmente quando ela se depara com seu falecido assistente. Ela consegue pegar os ovos e a máquina, mas a alça se enrosca na perna de Brian. Ao mesmo tempo, Sun se apavora ao ver que a mãe não caiu na armadilha e já está voltando para o ninho, ouvindo seus gritos de alerta. Diane larga a máquina e corre, horrorizado, ao ver a criatura retornar e se aconchegar bem em cima da máquina. Os ovos estão no bolso de Diane e a única saída é usá-los para atrair a mãe. Sun lembra do que aconteceu com Josh quando ele retirou um ovo do bolso, mas concorda que não há outra opção. Os dois sussurram sobre o plano de irritar a criatura, sem saber que isso já está acontecendo e a mãe está quase em cima deles. Quando Sun agarra um ovo e sai correndo, a criatura derruba Dan ao persegui-lo freneticamente. A perseguição continua com a criatura determinada a matar o coronel. Sun atira o ovo na cratera. A mãe não percebe o truque e despenca lá dentro para pegar o que é seu, deixando Sun aliviado. Ao voltar, Sun fica nervoso ao ver Diane desmaiada, mas consegue acordá-la rapidamente. Com acesso ao ninho, os dois começam a encher a máquina de amônia. A quilômetros dali, Karen vive o pior momento de sua vida ao ler as palavras Receita Federal em uma placa caída, cercada por um redemoinho de papéis. A antena é do prédio vizinho ao instituto e, assim como o parquímetro, foi acidentalmente sugada pela máquina de Dylan. Arrependida de sua teimosia, Karen percebe que está presa nessa dimensão para o resto da vida, mas um dos monstros está prestes a alcançá-la, cortando esse período. Quando Gillian avisa que a máquina está pronta, Sun ainda tenta contatar Karen, mas não recebe resposta. Uma criatura se aproxima da dupla pela última vez enquanto a viagem começa, e a luz envolve os passageiros. Os dois completam a travessia e retornam à dimensão original, sãos e salvos, mas sem muita coragem para enfrentar a confusão que provocaram.